Olá, olá pessoal, voltamos e então neste último bloco trataremos das disposições finais acerca do tabelionato de notas. E iniciaremos essa nossa parte final falando de procurações, tá? Um instrumento mais tormentoso, complexo e perigoso do tabelionato de notas, porque através da procuração você outorga poderes para que alguém fale em seu nome. Tá? Então, muito cuidado. Artigo 262 começa conceituando uma questão que eu já conversei com vocês lá nos primeiros blocos, que a procuração pública é uma espécie do gênero escritura pública, tá? Então, cuidado, o Estado de Minas Gerais, ele trata, né, na verdade, tanto a procuração pública como também o testamento, como espécie, está do gênero macro de escritura pública lato sensu. E 263, a procuração pública é um instrumento do mandato, materializando seu conteúdo e extensão. Longe da polêmica doutrinária, né, que nós temos acerca disso, se a procuração é instrumento do mandato, se a procuração ela é autônoma em relação ao mandato, etc., não tem problema aqui. O 263, para o Estado de Minas Gerais, adotem a posição. A procuração é sempre um instrumento do mandato, materializando o seu conteúdo e, eventualmente, a sua extensão. E a classificação das procurações públicas no Estado de Minas Gerais é de suma relevância, porque nós temos a procuração genérica e as próprias normas conceituam para nós o que são cada uma delas. Procuração para fins de previdência e assistência social, procuração em causa própria, muito peculiar, e aqui a procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro. Tá? Então nós temos aqui essas 4 modalidades de procurações, e aqui aproveitando o conceito das próprias normas, aqui considera-se no artigo 265, procuração genérica, aquela que está limitada aos atos de administração ordinária e que não apresenta conteúdo financeiro, como aquela que outorga poderes para representação em repartições públicas, matrículas em estabelecimento de ensino, inscrições em concurso, habilitação ou celebração de casamento, ajuste de divórcio sem bens a partilhar, reconhecimento de filho, oferecimento de queixa-crime, foro em geral, retirada de documentos, inscrição de CPF, regularização de veículo próprio, prestação de contas, renúncia de herança, cuidado, tá? A renúncia de herança é tratada como uma procuração genérica e aqui tida como a renúncia propriamente dita, renúncia em favor do motimor. Tá? Não confundam aqui a renúncia que diz respeito à transmissão, tá? Ou seja, uma cessão onerosa ou até mesmo gratuita, tá? E não se enquadraria então numa procuração genérica. A renúncia pura e simples sim é uma procuração genérica. Anuência do interveniente, retirada de passaporte, desembaraçamento e retirada de bagagens, exumação e transferência de restos mortais, dentre outras finalidades. E o artigo 266 traz para nós o que é a procuração para fins de previdência e assistência social, que é aquela que tem por finalidade o requerimento, cadastramento, valores, quaisquer assuntos, né, atuação em processo administrativo e judicial, recebimento de valores, tá? Então, se está autorizado a receber, não ainda se trata, né, de uma procuração de conteúdo econômico, atuação em, aliás, qualquer outros assuntos relacionados ao benefício previdenciário ou de assistência social, tais como aposentadoria, seja especial por idade, invalidez ou ainda tempo de contribuição, auxílio acidente, auxílio reclusão, auxílio doença acidentária, auxílio doença e reabilitação profissional, o BPC-LOAS, tá, que é o benefício de prestação continuada, lá da 8.202 de 91, salário maternidade, salário família, pensão por morte, pensão especial, inclusive para representação perante a instituição financeira para fim de recebimento dos benefícios, não podendo ser outorgado qualquer outro poder estranho aos objetos mencionados. E o artigo 267 nos diz o que é a escritura pública em causa, procuração pública em causa própria. Tá? Que ela é um instrumento que autoriza o procurador a transferir os bens para si mesmo, desde que, além dos requisitos para qualquer procuração, constem do referido ato, preço e forma de pagamento, consentimento de ambos, com assinatura, tanto do outorgado como também do outorgante. Tá? Então é uma relação contratual bilateral. Tá? Se não houver assinatura do outorgado também, que não é uma questão muito comum, geralmente só o outorgante que assina essa escritura, o outorgado procurador deve então assinar essa procuração pública. O objeto determinado, determinação das partes, anuência do cônjuge outorgante, porventura, tenha quitação do imposto de transmissão quando a lei exigir. E o consentimento consiste no necessário comparecimento de todas as partes envolvidas no negócio jurídico, assinando o instrumento ao final. Basicamente, se vocês extraírem esse texto todo aqui, nós estaremos diante quase, né, de maneira bem tranquila de uma escritura pública de compra e venda. Então, a procuração em causa própria no Estado de Minas Gerais, ela espelha basicamente todas as questões relativas à compra e venda, com apenas uma exceção, que é a outorga de alguns poderes específicos, além da transferência do imóvel propriamente dita.
Ainda nós teremos aqui a disposição, na sequência, do artigo 288, que menciona aqui quais são, considera as procuração relativa à situação jurídica com conteúdo financeiro. Aquela cujo objeto seja outorga de poderes para a prática de ato que tenha repercussão econômica central e imediata, materializando ou sendo parte do negócio jurídico com relevância patrimonial ou econômica, como a transmissão, a divisão, a aquisição de bens, direitos e valores ou até mesmo a constituição de direitos reais sobre os bens imóveis, os bens aqui, né, tidos de maneira geral, tanto móveis quanto imóveis, e ainda a movimentação financeira, tá? Então, tudo que diz respeito à transmissão, doação, compra e venda, permuta, dação em pagamento, tudo isso aqui relativo à transmissão de determinados bens, sejam móveis ou imóveis, são tidos como procurações com conteúdo financeiro. E ainda, divisão, aquisição de bens, direitos, valores, constituição de direitos reais, tá? Qualquer direito real sobre coisa alheia, uso, usufruto, habitação, até mesmo a instituição do direito real de laje, tudo isso teria então uma procuração com conteúdo financeiro. Dando sequência, nós falaremos aqui então, a partir do artigo 270, estendendo até o artigo 278, falaremos aqui ainda um pouquinho acerca dos reconhecimentos de firma. Então, basicamente, o artigo 270, embora não tenha selecionado, ele menciona para nós qual é o conceito. E o reconhecimento de firma é a certificação da autoria da assinatura em um documento. E diz o parágrafo único, no ato do reconhecimento de firma, o tabelião é responsável unicamente pela análise da assinatura constante do documento ele apresentado. Então, ele só é responsável pela assinatura, ele não é responsável pelo conteúdo. Cuidado! O artigo 271 menciona que o reconhecimento de firma poderá ser feito em duas modalidades, por autenticidade ou ainda por semelhança. E continua os seus parágrafos falando o que é cada um deles. Reputa-se autêntico o reconhecimento de firma em que o autor que possua autógrafo em cartão ou livro arquivado na serventia, após ser devidamente identificado pelo tabelião de notas, seu substituto ou ainda o escrevente, assinar um documento na presença, tá, de um desses e declarar ou ainda, né, se ele declarar que a assinatura já lançada, repetindo-a no cartão ou livro de autógrafos. Então ele pode tanto assinar na presença do tabelião escrevente substituto, ou ainda, se ele trouxer um documento já assinado, ele indica falando, não, esta assinatura é minha. Isso também será tido como autenticidade. Antigamente nós tínhamos uma disposição que mencionava que isso se tratava de um reconhecimento de firma por semi-autenticidade, tá? Mas não mais persiste essa conceituação, se tratando então basicamente do reconhecimento de firma autêntico também, o fato de já ser apresentado assinado, desde que o autor da assinatura mencione na presença do tabelião substituto ou do escrevente que aquela é a sua assinatura. E ainda assinando no cartão ou ainda no livro de autógrafos. Tá? O livro de autógrafos que é o livro de comparecimento na serventia. Reputa-se semelhante o reconhecimento em que o tabelião de notas, seu substituto ou escrevente, confrontando a assinatura com outro existente, em seus cartões ou livro de autógrafos, verificar a similitude e declarar a circunstância no instrumento. Então ele verifica por um critério de semelhança. A autenticidade exige o comparecimento da pessoa, a semelhança não. Tá? Então, por um mero critério de comparação, ele pode realizar o reconhecimento de firma por semelhança. Tá? Muito cuidado, dando sequência. Parágrafo único do artigo 274. Havendo solicitação de reconhecimento de firma em título de crédito, cuidado, isso já caiu na prova de Minas Gerais, mais de uma vez. O tabelião de notas poderá, a seu critério, praticar o ato, mas apenas por autenticidade. Assinatura em título de crédito. Se for realizado o reconhecimento de firma, obrigatoriamente o reconhecimento de firma deverá ser realizado por autenticidade, tá? Não pode ser realizado por semelhança. E lançando novamente o carimbo ou etiqueta de reconhecimento de firma em papel à parte, que deverá ser firmado pelo signatário e anexado ao título. E é vedado o reconhecimento de firma de documento quando, temos algumas hipóteses aqui que as próprias normas mencionam e vedam, não estiver preenchido totalmente, estiver danificado ou rasurado, com data futura, cuidado, tá? O Estado de Minas veda reconhecimento de firma em documento com data futura, também uma peculiaridade do Estado de Minas Gerais. O inciso 4º, constituir exclusivamente cartão de autógrafo confeccionado para uso interno de estabelecimento bancário, tá? Então o cartão de firmas de banco não serve para o cartório. Tiver impresso em papel térmico para facsímile ou outro que venha se apagar com o tempo, o papel térmico é aquele, né, do extratinho de banco, apaga facilmente, né, embora ele esteja escrito que dura uma eternidade, poucas vezes você vê ele passado mais do que 30 dias.
e tiver sido redigido a lápis, tá, que pode ser apagado, ou com uso de material que venha a se apagar com o tempo. Tá? Então, muito cuidado, que essas são as vedações, além do inciso 7º, que também é vedado se contiver assinaturas a serem reconhecidas, digitalizadas ou ainda fotocopiadas. Então, uma cópia de uma assinatura impressa ou digitalizada, até mesmo que seja objeto de uma fotocópia, não pode ser obrigatoriamente reconhecida, tá? Porque trata-se de uma cópia e não de documento original, e aquela firma não é uma firma lançada no documento, e sim lançada em uma, aliás, não lançada no documento, e sim trata-se de uma cópia da firma lançada no documento, portanto não pode ser reconhecida. O reconhecimento de firma de autoria de menor entre 16 e 18 anos, que se trata aqui dos menores púberes, quando cabível, depende da assistência no ato respectivo de ambos os pais, ou pelo menos um deles, sendo o outro falecido ou ainda declarado ausente. Cuidado, tá? O fato do pai estar apenas ausente naquela situação específica não permite, né, essa assinatura aqui da dispensa de ambos os pais, somente se ele estiver declarado ausente por através de procedimento judicial, ou ainda se ele for falecido. Então, nessa comprovação, aí sim pode somente um dos pais aqui assistir, né, esse menor púbere. Ou ainda o tutor, devendo também o cartão de autógrafo ser assinado pelos representantes legais do menor. Tá? Então, no caso aqui de assistência, né, não se fala em representação, né? Então muito estranho, né, terem utilizado aqui representação no caso de assistência. Então deve ser assinado pelos aqueles que assistem, né, ou seja, os assistentes do menor. E o artigo 277, sendo o signatário pessoa que sabe apenas desenhar o nome, semi-alfabetizado, doente mental, não incapacitado, deficiente verbal, visual ou auditivo, que tenha dificuldade em assinar, o reconhecimento de firma deve ser feito apenas por autenticidade. Tá? Então, se for o semi-alfabeto, doente mental, deficiente visual, verbal, visual, auditivo, ou que tenha uma dificuldade de assinar, por exemplo, uma pessoa com mal de Parkinson, né, que não consiga assinar de maneira correta, né, que venha colocar ali por semelhança, nesse caso exige-se assinatura por autenticidade. E sendo anotada a exigência no cartão de autógrafos arquivado no livro, ou no livro de autógrafos, conferindo se a pessoa tem conhecimento daquilo que está assinando em todas as oportunidades que foi solicitado o reconhecimento de firma, que é um pouquinho que ele entra no mérito das questões relativas ao reconhecimento de firma, para fazer uma pequena análise, somente para saber se aquele que estará recebendo, de quem será realizado, né, o reconhecimento de firma por autenticidade, por uma razão de proteção, se ele tem ciência daquilo que ele está assinando. Na sequência, trataremos então das autenticações de cópias, né, que irão lá do artigo 279 até o 282A, onde no artigo 279, parágrafo 1º, tá? Lembrando que aqui o artigo 279 caput traz o conceito, né, que a autenticação de cópia é um instrumento público, tá? Então considera-se um instrumento público a autenticação de cópia, mediante o qual o tabelião de notas, se o substituto ou ainda escrevente, qualquer um dos três, declara, após a conferência com o original, ser fiel e integral, tá? A cópia de documento original que o interessado lhe trouxer para esse fim. Então a cópia tem que ser fiel e ainda integral, exceto em algumas pequenas hipóteses da integralidade que nós trataremos mais à frente. Parágrafo 1º. Na hipótese de duas ou mais cópias de documentos estarem contidas em uma mesma folha, cada documento é reproduzido e corresponderá a um instrumento notarial de autenticação separado. Tá? Então pode ter uma folha ali constando o RG, uma CNH e eventualmente até mesmo uma cédula de CPF. Se forem apresentados três, serão realizados três reconhecimentos, aliás, 3 autenticações de cópias. Parágrafo 4º aqui do artigo 279 ainda menciona que, sendo apresentado para autenticação o processo, o livro ou outro conjunto de textos que seja dividido em atos, artigos ou ainda capítulos, é possível autenticar apenas o conteúdo de um ato, de um artigo ou apenas de um capítulo, desde que no seu inteiro teor. Tá? Então, se estiver dividido, ele quiser apenas autenticar apenas um trecho daquele documento, este trecho do documento ele tem que ser compreendido dentro de um ato completo, um artigo completo ou até um capítulo completo. E nesse caso deve autenticar então não somente o trechinho que ele quer, e sim a integralidade daquela subseção do documento apresentado. E lá no parágrafo 7º nós temos que, para fim de autenticação, o título de eleitor e os comprovantes de votação serão considerados sempre como um único documento. Tá? Então, cuidado, tem essa exceçãozinha aqui, tá? Que o título de eleitor mais os comprovantes não trazem uma pluralidade de documentos para fins de autenticação. E o artigo 280 menciona que poderá ser feita a autenticação do documento cujo original conste de meio eletrônico, desde que ele traga o endereço eletrônico respectivo, que será acessado e impresso mediante diligência pelo tabelião de notas, substituto ou até mesmo escrevente. Tá? Então, a possibilidade da autenticação deste documento eletrônico.
E o artigo 282 diz que não será autenticada cópia de outra cópia reprográfica, ainda que autenticada. Tá? Então, via de regra, não se autentica cópia de cópia, mesmo que a cópia já esteja autenticada. Porém, não se sujeita à restrição às cópias ou conjuntos de cópias reprográficas que, conferidos pela própria autoridade ou repartição pública detentora dos originais, constituam um documento com valor de original, tais como carta de ordem, carta de sentença, carta de arrematação, carta de adjudicação, formais de partilha, boletins de ocorrência, certidão positiva de registros públicos e ainda de protestos e ainda certidões das juntas comerciais. Tá? Então, nesse caso, no parágrafo único, excetua aqui trazendo a possibilidade de autenticação de cópia da cópia. Já no artigo 283, eu trago a vocês aqui os livros notariais que são previstos no Estado de Minas Gerais, então muito cuidado, o tabelião de notas manterá os seguintes livros: o livro de notas para escrituras públicas em geral, livro de testamentos para a lavratura dos testamentos públicos e ainda a anotação da aprovação de testamentos cerrados, e ainda nós teremos os livros de procurações para a lavratura de procurações e subestabelecimentos. Lembrando que o parágrafo único, o parágrafo primeiro, melhor dizendo, permite que o livro a que se refere o inciso terceiro, que é o de procurações, pode ser, segundo a conveniência do tabelião, desdobrado em 2 livros, sendo um livro de procurações e depois também um livro de subestabelecimentos. E, por fim, já partindo para o nosso encerramento aqui, o artigo 284, principalmente do seu parágrafo 1º e 2º, acerca da escrituração dos atos de maneira geral, tá? Ou seja, uma disposição geral que está prevista lá no finalzinho das normas, mas que merece ser destacada. Os dados numéricos relevantes expressos em algarismos, tais como data da assinatura, data de início e término de obrigação estipulada, preço, obrigações pecuniárias e metragem, devem ser repetidos por extenso. E deve ser evitado o uso de abreviaturas, salvo se o significado notório, enquanto as siglas, salvo se notoriamente conhecidas, devem estar acompanhadas de nomenclatura equivalente por extenso, ao menos uma vez na escrituração dos atos. Então, pode abreviar a escrituração dos atos aqui, desde que seja uma abreviação notória e tenha pelo menos repetido uma vez na escrituração dos atos. Artigo 285. As emendas, entrelinhas, rasuras e riscaduras devem ser evitadas, mas caso ocorram, serão ressalvadas em tempo ao final do texto e antes da assinatura das partes, fazendo referência a seu motivo e ainda a localização. E caso verifique o defeito ou omissão, ou seja, no caso de emenda, entrelinha, rasura ou riscadura, após as assinaturas das partes, mas antes da expedição do traslado e havendo espaço a seguir, poderá ser feita a corrigenda em tempo, sendo ressalvada novamente por todos e por todos assinada. E ainda lá no artigo 287, parágrafo 1º, menciona que, sendo imputável ao tabelião de notas ou a seu preposto o erro ou omissão de objeto ou correção mediante escritura de aditamento ou ainda de reratificação, lembrando que a reratificação significa escritura pública de retificação e ratificação. Retificação da informação que estava equivocada e ratificação de todos os demais termos que não foram alterados. Por isso que se chama reratificação. E é vedado, então, se for imputável o erro ao tabelião de notas do seu preposto, não se cobra emolumentos por uma escritura de aditamento ou ainda de reratificação. E, por fim, o último artigo que nós tratamos aqui no 288 é que no livro de folhas soltas, além de assinar após o texto lavrado, os comparecentes devem firmar ou rubricar as laudas ocupadas pelo ato anteriores à última na margem externa de cada uma. Então, as partes devem pelo menos rubricar ou ainda assinar todas as laudas ali, no caso de livro em folhas soltas. Tá? Se for um livro que não seja de folhas soltas, seja um livro já pré-encadernado, nesse caso não tem essa necessidade. Mas aqui, folhas soltas, sim. Assina ou rubrica todas elas, todas as laudas, e por fim, na última, eles assinam encerrando aquele ato. E por fim, o próprio tabelião encerra e finaliza aquele ato. Feito isso, nós fechamos as disposições relativas ao tabelionato de notas. Tá? E na sequência, começarei falando com vocês as questões relativas ao tabelionato de protestos. Tá ok? Fechando então este bloco, um grande abraço e até!